texto que vamos ler encontra-se no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, Paulo estimula os coríntios a contribuírem generosamente com a igreja em Jerusalém, ou com a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. Ele dá vários e importantes detalhes sobre como devemos ofertar. Ele compara a nossa oferta a uma semente e diz que a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. E quando eu leio esse texto, eu não consigo pensar nesse texto em relação à quantidade, mas eu começo a meditar e a refletir nesse texto no que diz respeito à motivação do coração quando ofertamos, a intenção do nosso coração quando estamos ofertando. É esse tipo de semente que me chama a atenção. Qual é a semente que eu estou plantando quando eu estou ofertando? No que diz respeito às minhas motivações, às intenções do coração. E aí o texto diz que a nossa generosidade ela vai ser proporcional ao que temos recebido de Deus. A oferta deve ser sinônimo de alegria e não de pesar. A oferta também não pode ser resumida apenas a uma questão material, mas às minhas atitudes, aos meus pensamentos, aos conselhos. Que formas, que jeito eu posso ajudar, de alguma forma eu posso ser generoso com o outro, com o próximo. E aí em seguida o apóstolo fala sobre o que Deus faz conosco por causa das nossas ofertas sinceras. Porque Deus é bom e generoso. E não é seu desejo que soframos dano algum. Porém Ele deseja ver uma atitude do coração, do nosso coração, em relação à obra, em relação ao seu reino, em relação à propagação do Evangelho, à divulgação do Evangelho, mundo afora. Deus é o Criador e dono do universo. Nada trouxemos para o mundo, nem nada dele levaremos. Deus, porém, constituiu-nos como seus mordomos. Deus nos fez mordomos e requer de nós uma atitude de fidelidade nessa mordomia. Existem promessas sobre as ofertas, sobre os dízimos. Existe uma questão espiritual em torno disso. Eu sei que o texto está bastante banalizado pela turma da prosperidade. Mas deixa essa turma de lado e volte os seus olhos para as Escrituras. Volte os seus olhos para as promessas de Deus. Existem promessas do Senhor sobre um coração generoso, sobre um coração que oferta com alegria, sem avareza, sem tristeza, mas um coração que oferta com amor. E a Bíblia fala de janelas abertas dos céus. Lá em Malaquias 3, versículo 10, diz assim: E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Tudo que temos, recebemos de Deus. Ele é o nosso Criador e também o nosso provedor. Ele é a nossa providência divina. Quando somos fiéis a Ele na mordomia do que temos, do que somos, do que nos propomos, Ele promete abrir-nos as janelas do céu. Porque dele vem toda boa dádiva. Ele nos promete bênção sem medida. Deus é abençoador. Então ele diz lá no texto de Malaquias 3, versículo 10: Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Porque é um Deus abençoador. Aqueles que o honram são honrados por Ele. Suas bênçãos são abundantes e sem medida para aqueles que confiam na sua providência e são fiéis mordomos dos recursos que Ele mesmo coloca em suas mãos. Deus promete repreender o devorador. Ele continua no texto: por vossa causa repreenderei o devorador.
Deus não apenas abre sobre nós as janelas do céu, mas também repreende o devorador para que ele não consuma o fruto do nosso trabalho. Porque é um Deus que nos abençoa e nos protege. Ele nos promete felicidade plena. Ele diz lá em Malaquias 3, versículo 12, que todas as nações nos chamarão de felizes. Porque quando somos fiéis a Deus e abençoados por Ele, isso serve de testemunho. As nações e todos reconhecem que somos um povo feliz, um povo cuidado pelo nosso Deus. Porque com gratidão, alegria e generosidade, ofertamos para que o Evangelho, a palavra de Deus, se espalhe mundo afora. É importante colocar na cabeça. É importante deixar de olhar para as ações de homens e olhar para Deus e entender que na matemática divina perdemos o que retemos, o que seguramos e ganhamos quando entregamos, quando compartilhamos, quando ofertamos não por barganha, mas por amor. A oferta bíblica não se configura como uma oferta material apenas, e sim como uma oferta de amor, uma intenção cheia de amor. Se obedecermos a Deus, comeremos o melhor desta terra e seremos abençoados com toda sorte de bênçãos. Que Deus te abençoe grandemente.